Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje, na nossa live, eu quero falar. Desculpa. Na verdade, essa semana eu vi um Reels, né? Um Reels de Mariana Ferrão, aquela moça do bem-estar da Globo. E eu achei tão interessante, aquilo tocou tanto comigo, mexeu tanto comigo, que eu falei, eu vou falar sobre isso. E aí peguei essa frase dela, sentei e de repente comecei a escrever no meu caderninho de palestras, né, que eu tenho. E saiu a palestra de hoje. Então, inspirada em Mariana Ferrão, eu vou fazer a minha palestra hoje. E enfim, foi o que ela disse, né? Eu não sei, foi um corte de uma palestra que ela estava, de um curso que provavelmente ela estava ministrando, e ela chegou e disse assim, quando eu percebi, eu estava com 3 pessoas numa sala, e percebi que eu impactei essas 3 pessoas. Então eu imaginei o quanto de pessoas eu poderia impactar. Mas e que se eu impactasse só uma, até aí estaria tudo bem. Porque quando eu percebo que o que eu sinto ressoa no coração do outro, para mim esse é o sentido da vida. Então a fala dela no Reels que eu vi foi isso. Foi essa. Mas a chave que eu peguei foi o que faz o sentido da vida dela, que é o que eu sinto ressoa no coração do outro. Mas como assim o que eu sinto ressoa no coração do outro? Partindo do pressuposto de que eu vivo em sociedade, em comunidade, onde o tempo todo eu estou me relacionando com pessoas, significa dizer que o que eu faço e o que eu falo, de alguma forma, alguém vai ouvir e vai reagir. Então, o que eu estou falando que eu estou impactando as pessoas? No meu dia a dia, quem são as pessoas com as quais eu me comunico? Qual a forma que eu tenho me comunicado? Percebe a importância que é a gente prestar atenção no nosso comportamento, no que a gente está falando? E, acima disso tudo, a importância de nós nos conhecermos. Porque se eu me conheço, se eu sei os meus sentimentos, se eu conheço a minha desenvoltura, né, a minha forma de me comunicar, de me expressar, eu vou compreender o espaço que eu estou penetrando no outro. Entende? E esse outro que eu me refiro a um filho, a um cônjuge, a um pai, uma mãe, aos colegas de trabalho, colegas de rua, as minhas amizades. Então, como é a minha forma de impactar a vida dessas pessoas? Né? Qual a postura que eu me coloco que faz um diferencial na vida do outro, que eu consigo tocar o coração do outro? Será que eu tenho essa capacidade de falar com o meu coração para o coração do outro? Olha a reflexão onde eu fui andar para poder tentar compreender o que ela quis dizer. O que eu sinto ressoa no coração do outro. Então, se a gente parte do precipício, precipício foi ótimo, né? Parte do pressuposto, é isso que eu queria dizer. Pela física quântica, existe uma coisa chamada de malha magnética. A malha magnética é uma malha energética que está ligada por pontos extremamente perfeitos em todo o planeta, em todo o universo. O que é que eu quero dizer com isso? Todas as sincronicidades da nossa vida, ou seja, a minha sincronicidade, a minha relação com os outros estão interligadas, independente da minha família, mas a minha forma de agir, o meu ser, a minha existência está conectada ao universo por essa malha quântica. Essa malha quântica é como uma teia de aranha, ela é estritamente perfeita. E aí eu faço um lembrete da minha palestra anterior, quando eu falava sobre o que está em cima é como o que está embaixo. Então, a teia de aranha está aqui embaixo. Para a gente, é assim como essa malha energética, essa malha magnética está no planeta.
Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Chamar a atenção para que a existência de uma energia que nos conecta com alguém, independente do que a gente fala, do que a gente expressa. Ou seja, os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu pensamento está, sim, ligado a todos e tudo ao meu redor. O que eu penso gera, sim, energia, tá? Independente do que eu falo e do meu comportamento. E se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos que Deus é a energia que move tudo isso, então precisamos sair do espaço de que só existe o que eu vejo, né? São Tomé, eu preciso ver para crer, Jesus Cristo ressuscitou, não, eu preciso ver para crer. Então, a gente precisa sair desse espaço do que nossos olhos físicos conseguem ver, nossas mãos conseguem apalpar, para o espaço de que existe algo, sim, maior que tudo isso. E eu trazendo a ideia das polaridades, né, do positivo com o negativo, se eu partir do pressuposto que os meus pensamentos, ou seja, eu acredito no que eu vejo, eu acredito aqui na Terra, na matéria, né? A Terra em si, ela é densa, ela é compacta, ela é densa. O corpo da gente, né, a matéria, ele é compacto, ele é denso. Tá? Então, quando eu penso nessa complexidade, em tudo que eu vejo de concreto, eu estou preso e limitado a 4 paredes. Eu estou preso, limitado a uma cidade. Eu estou presa, limitada a um estado, a um país, presa, limitada dentro de um planeta. Vamos dizer, bem complexamente falando. Porém, se eu sinto, se eu percebo, se eu abro a minha percepção para sentir as coisas, de uma forma diferente, se eu começo a acreditar que há algo além do que eu posso ver, Shakespeare, antes de Cristo, né, ele já dizia, existe mais mistérios entre os céus e a terra do que a vã filosofia dos humanos, né, a nossa vã filosofia, né, vamos dizer assim, antes de Cristo ele já dizia isso. Né? E Cristo o tempo todo ele pedia para a gente acreditar nesse Deus, né, que está invisível, mas que ele está presente. Então, se Deus está presente, aí eu vou falar como eu falo com meus filhos, né, que Deus faz mágica, para poder tentar explicar, né, como é que Deus age, como é que Deus ajuda, mamãe, a gente a conseguir as coisas, né? Eu falo, porque Deus, ele é como se for, ele faz como mágica, filha, ele faz as coisas aparecer. Então, se eu acredito que essa energia divina está comandando tudo, eu preciso acreditar que essa energia ela atua de forma energética, de forma que a gente não pode ver, que a gente não consegue ver. Então, quando eu passo a acreditar que os meus pensamentos, eles geram energia, eu consigo compreender que eu posso sim ressoar o que eu digo, o que eu sinto com a outra pessoa, com o coração da outra pessoa. Deixa eu ver se eu consegui ser clara com o que eu quero dizer. Se eu saio do espaço de que só existe a matéria e eu entro no espaço de que há algo que eu não conheço ainda, que eu não compreendo, mas que eu sei que existe, eu consigo fazer coisas que normalmente a gente não acredita. Não tem aquelas, por exemplo, né, o cego de nascença. Ele sabe quando uma pessoa entra dentro de casa, ele aguça outros sentidos, por exemplo, que para ele pode ser físico, mas para a gente isso poderia ser considerado, nossa, que estranho, sobrenatural. Não tem aquelas pessoas que, de olhos fechados, entra uma pessoa, ela diz o sexo, o tamanho, diz tudo da pessoa? Porque ela já treinou a intuição dela de sensações, de sentir. E o que é que ela sente? Percebe? É o mesmo efeito do reiki, das terapias. Como é que as terapias agem? De forma energética. A minha energia acessa a tua energia e essa energia me traz informações.
E eu devolvo informações para você em forma de cura, em forma de tratamento, em forma do que pode te ajudar. Entende como é que essa malha quântica, essa energia, ela funciona? E ela ainda funciona mais forte ainda, que é trazendo a sincronicidade para a nossa vida, as coisas para a nossa vida, porque está tudo assim interligado. Entende? É nesse processo que ele funciona. E aí Santo Agostinho, ele fala assim, preocupa-te se a árvore da tua vida tem galhos apodrecidos? Não perca tempo. Cuida bem da raiz e não terás de andar pelos galhos. Santo Agostinho escreveu isso. Então, você se preocupa, né, com a tua aparência, você se preocupa em estar remendando, em estar o tempo todo, eu errei, pede desculpa, ou então, vira esse negócio aqui que eu fiz, né, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu ficar me remendando aqui para as pessoas estarem o tempo todo vendo uma aparência, né? Então, se eu me preocupo com essa aparência o tempo todo, eu vou passar a minha vida em cima de galhos, remendando. E o que é que ele pede? Não perca tempo. Busca a tua essência. Viva pela tua essência. Né? Busca o teu núcleo, busca se conhecer. Busca cuidar das tuas raízes. Né? Adubar. Por que ele fala isso? Porque uma pessoa que tem uma essência construída, que se conhece, que tem princípios e valores pautados em uma... Como é que eu posso dizer assim? Pautados na bondade mesmo, na honestidade, né? Nos valores, né? Que nos move, que nos ajuda a nos relacionarmos de forma positiva, de forma benéfica. Essa pessoa, por mais que ela venha a ter problemas, por mais que ela receba as rasteiras da vida, mas ela não cai. Porque ela se mantém firme nos valores dela, na verdade dela. Se eu não tenho uma base, se eu não tenho uma essência, se eu não sei quem eu sou, se eu sou quem as pessoas dizem que eu sou, na primeira rasteira eu caio. Eu entro em depressão, eu entro em síndrome do pânico, eu entro em tantas outras doenças que vêm, que é teu corpo te alertando, acorda, acorda. Quem tem doença, o corpo está gritando alguma coisa que você precisa ver, que você precisa corrigir. Ele não está gritando por remédio. Ele está gritando para que você olhe para aquilo com amor, com cuidado. Entende? Deixa eu ir mais profundo, porque o ponto que eu quero pegar é justamente a essência, essa essência que Santo Agostinho falou, que é a minha essência que comunica com a sua essência. E aí eu vou chegar nela, tá? Então, a nossa essência, eu volto àquele princípio, que eu já tenho umas 3 lives que eu tô batendo nisso, vai ser repeteco mesmo, pedra mole, como é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós temos a essência de Deus dentro da gente. A nossa essência, ela é divina. Ela é pura. Nós nascemos puros. Ok? Então, se a minha essência é divina, né? Nós precisamos cada vez mais voltar para dentro, nos silenciar, sair dos padrões de julgamento e dos padrões externos de quem dita as regras, de quem dita quem eu sou, e fazer a viagem para dentro. Nós precisamos nos conhecer, sabe? Sabe a história do Chapeuzinho Vermelho? Né? Nossa, vovozinha, por que a senhora tem essas orelhas tão grandes? Ô, minha filha, para te ouvir melhor. Aquela história do lobo? Talvez nós precisarmos ser lobos de nós mesmos. Ampliar a nossa audição, ampliar o nosso olfato, ampliar a nossa visão, para nós mesmos nos ouvirmos melhor, nos enxergarmos melhor, sentirmos os nossos cheiros, a nossa fragrância, o nosso corpo melhor. A única coisa que eu não aconselharia é aumentar a boca, né? Porque aí já ia botar tudo a perder. Então vamos manter a boca pequenininha, fechar a boca e ampliar os sentidos para nos compreender, nos entender, para nos ouvir.
E aí, quando a Mariana, ela traz como razão da vida dela, né, que o que eu sinto ressoa no coração do outro, eu fui na Bíblia buscar como é que eu poderia associar essa questão, o ensinamento de Jesus. E aí eu fui parar em Mateus versículo 22, do 34 ao 39, que diz o seguinte: Jesus estava, desculpa, sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se. E um deles, doutor da lei, fez essa pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é, semelhante a esse, amarás teu próximo como a ti mesmo. Olha, amar o teu Deus sobre todas as coisas. Quando ele fala isso, Jesus me remeteu muito àquela questão que a gente não pode amar a dois deuses. A gente não pode amar a dois deuses, né? Ou eu amo a Deus, ou eu amo a riqueza, né? Fazer uma separação disso não quer dizer que a gente não pode ser rico, não quer dizer que a gente não pode ter nada, tá? Não, muito pelo contrário, a riqueza é de Deus, a riqueza é divina. A questão é que uns é mais inteligentes do que os outros, né? E a nossa, como é que eu vou falar? E a nossa cultura não é muito de divisão, é de separação. Então, existem os que têm mais e os que têm menos. Tá? Eu tenho menos porque Deus quis assim? Não, você tem menos porque você não desperta a sua capacidade total de ser abundante junto com o universo. É simples. Aquela pessoa que tem mais, ela despertou e ela consegue. Lucília, mas ele é ruim. Ele é um deputado que vive roubando as custas dos outros. Ok? Ele despertou o máximo dele, infelizmente, para o lado negativo. Ok? Deixar que ele vai ter o dele. Mas não quer dizer que ele não seja, como é que fala assim, só quem é bonzinho é que é abundante. Não, não é. É abundante aquele que se conhece abundante. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Deixa eu voltar aqui, porque eu preciso estar presa, porque né, o tema ele é complexo. Então, se eu deixar minha mente vai longe, eu preciso estar me prendendo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Em toda a sociedade, nós nos colocamos, ou seja, a sociedade nos coloca como separados de Deus, como se nós fôssemos separados de Deus. E eu quero trazer uma ideia que fique muito clara, que nós não somos separados de Deus. Nós desligamos Deus da nossa vida. Olha o que eu quero dizer com isso. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e eu disse anteriormente que essa essência divina está com nós, e Jesus, né, o maior mandamento, amarás o teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e Jesus fala que o segundo mandamento é semelhante com esse, amar o teu irmão como a ti próprio, o que Jesus está falando? Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, significa dizer que eu estou me amando. Por quê? Porque Deus está dentro de mim. Se eu sei que Deus fez todos nós a vossa imagem e semelhança e que todos nós temos os mesmos mandamentos, se eu amo a Deus acima de tudo, significa dizer que eu tenho que amar o meu próximo também acima de tudo e de todos. E me amar acima de todos e todos. Ficou confuso, mas eu vou chegar lá. Deu uma pausa no vídeo, mas voltou. Se eu reconheço que eu tenho uma centelha divina em mim, tá? Que a minha essência é divina. Eu reconheço que você, que o meu vizinho, que todo mundo também tem essa centelha divina dentro dele, também tem Deus dentro dele, fica mais fácil amar ele. Fica mais fácil amar meu vizinho, fica mais fácil amar o outro.
Por quê? Porque o primeiro mandamento manda eu amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se a minha essência é divina, a sua essência também é divina, significa dizer que se você é meu irmão, e o segundo mandamento é te amar como eu me amo, então eu tenho que amar todo mundo. Agora, onde está a chave da questão que eu quero dizer? Não somos separados de Deus, nós nos desligamos de Deus. Quando eu desligo de Deus? Quando eu faço mal ao outro. Quando eu não amo o outro. Quando eu julgo. Quando eu critico. Quando eu fofoco. Quando eu bato. Quando eu mato. Eu estou me desligando de Deus. Desligando a minha essência. Lembra também a live passada, em Mateus 18, quando Jesus fala que o que é ligado na terra é ligado no céu, assim como o que é desligado na terra é desligado no céu? Foi dessa ideia que eu puxei a minha palestra da agora para poder estar falando isso a vocês, que nós nos desligamos de Deus. Entende? Deixa eu falar meu raciocínio para finalizar. Quando eu estava nessa palestra, eu me lembrei de uma cena que passou na televisão de um cara que fazia coisas ruins, né, com uma criança. E o pessoal da rua pegou ele e apedrejou ele, espancou. Eu não lembro, acho que ele chegou a morrer no hospital. Chegou a ser socorrido pela polícia, a polícia chegou, tirou ele do povo, né, e levou, acho que foi mais ou menos assim a história. Eu me desligo de Deus quando eu assisto isso, e na época eu assisti, né? E eu falei assim, toma, bem feito. Quem dera eu estar aí no meio desse povo para te bater também, filho de uma mandioca, né? Eu me desligo de Deus quando eu ajo dessa forma. Por quê? Aquele homem, ele também tem uma essência divina. Se eu tenho essa consciência de que ele tem a essência dele divina desligada, mas que a minha está ligada, qual o meu papel diante disso? Se eu tenho o meu irmão e eu fico sabendo que o meu irmão faz essas coisas com meninos, qual é o meu posicionamento com o meu irmão de sangue? Rapaz, é ficar com raiva naquele momento, né? Nunca podia pensar isso de você, que absurdo. A justiça vai te punir. Você vai ser preso. Mas eu tenho certeza que depois que aquela raiva passar, eu seria até capaz de levar coisas na cadeia para ele. Faria ou não faria? Eu não lutaria para tentar perdoar meu irmão. Entende? Então, por que o outro não é consanguíneo? Eu não consigo ter essa visão. Ah, Lucília, mas isso é muito difícil o que você está pedindo. Não sou eu que estou pedindo. É Jesus Cristo. É a lei divina. E se eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu tenho que caminhar com eles. E o que eu quero dizer com isso? É nesse ponto onde a gente desenvolve uma virtudezinha chamada compaixão. Compaixão. Eu olho para aquele cara que faz essas coisas inadmissíveis para mim, para o meu coração, para você que está me assistindo, eu tenho certeza. Mas eu olho para ele e penso, ele tem uma essência divina que está desligada do Deus. Ele está desligado de Deus. Então, quem sou eu para julgar ele? Eu vou falar a meu Pai. Entrego ele para Deus e que Deus tenha a misericórdia dele. E que ele consiga encontrar o caminho dele e que ele consiga religar a Deus. Quando eu faço esse pensamento, eu estou usando a virtude da compaixão. Eu não estou julgando, eu não estou criticando. Toma, safado, sem vergonha, filho do... Não, eu não estou. Entregar para Deus é você agir de compaixão. Não é da boca para fora, é de coração. Quando os meninos, meus filhos, quando estão brigando, mãe, isso aqui, isso aqui. Mãe, Jamie fez isso. Aí, mãe, Bela fez isso. Jamie fez isso. Né? Um filho, ele não corre para o pai para poder fofocar o que o outro está fazendo, né? Então é mais ou menos esse processo para a gente fazer. Entregar para Deus é isso. É fazer de coração.
Senhor, toma esse teu filho que está perdido, que ele consiga encontrar o caminho dele. Não é dizer, não, solta ele solta ele. Não, não é isso. Que seja feita a justiça divina, né? Que ele pague pela justiça divina. Mas não seja eu a julgadora. Entende? Então, quando a Mariana fala assim, o que eu sinto ressoa no coração do outro, é isso. É você conectar a tua essência com a essência do outro. Isso é um excelente parâmetro para você poder compreender quem são as pessoas que você está atraindo. Significa dizer que o teu coração está ressoando com aquilo. Os teus sentimentos, de alguma forma, estão ressoando com aquelas pessoas. Uma pessoa que, sei lá, está no quarto, quinto casamento e pela quinta vez ela é traída. É ela que está atraindo aquela pessoa. É ela que está atraindo aquela situação. De alguma forma lá dentro, os sentimentos dela ressoam com aquela pessoa. Entende a análise como é? Percebe? Então, assim, o que eu sinto ressoa no coração do outro. O que é que eu estou sentindo que está ressoando com as outras pessoas? Quando eu me comunico, qual a forma que eu me comunico que aquela pessoa me compreenda? Ou se aquela pessoa não está me compreendendo, mas que eu busque, a partir da minha essência, compreender a essência do outro, porque eu já estou concretizando na minha vida o quê? A compaixão. Entende como a coisa é complexa, mas ao mesmo tempo nos ajuda a viver de uma forma mais leve, a construir melhores relações, saber onde eu tenho que sair, conhecer que determinados locais não me cabem mais. Percebe a importância? Quais são as essências que eu quero buscar? Quais são as essências que eu quero construir relações? A minha relação dentro de casa com meu cônjuge, ele me compreende, eu compreendo ele. Como é essa relação de troca? Eu consigo acessar a essência dele? Mas como é que está a minha essência? Eu estou conectada a Deus? Eu estou ligada com Deus? E aí? Como é que está a tua conexão? Como é que está o teu autoconhecimento? Você consegue dizer como é a tua essência? Consegue? Vamos fazer uma meditação agora? Convido vocês para a gente fazer uma oração. Na verdade, eu falo uma meditação, mas é bem que uma oração. Para poder a gente sintonizar esse interruptor com o céu. Vamos colocar assim, com Deus, com a nossa essência. Vamos? Quem puder pegar um copo com água. Eu sempre esqueço de falar no início. Me desculpem, gente. Eu só me lembro agora. Mas dá tempo eu pegar um copo com água? Enquanto eu vou pedindo para relaxar. Quem está sentado, que não puder levantar. Mentaliza então o filtro ou o vaso de água. Só mentaliza ele que não puder levantar, quem não tiver água perto. Para poder ser abençoado, tá? É sério. Deixa eu botar um som. Espero que esteja bom, não esteja alto. Quem puder me dizer se o som tá alto, por favor, fala para poder baixar um pouquinho, tá bom? Então, quem tá sentado, vamos tentar ligar vamos conectar? Vamos? Convido vocês agora para a gente conectar. Conectar com nossa essência, conectar com o nosso ser divino que há em nós, há em todos nós. Então, eu convido vocês a relaxar as pernas, relaxa os pés, dá uma espreguiçada se der vontade. Relaxa os braços, as mãos. Oh, meu amor. Oh, meu Deus, foi? Vai falar papai, filho? Tá bom? Mamãe vê já já.
Diz que mamãe vai conversar com Bebela, tá? E vamos relaxar ouvindo essa música. Relaxa a cabeça. Relaxa os ombros, a testa. Faz 3 respirações profundas. Inspira. Segura, conta até 4. E solta. Inspira. Conta até 4. E solta. Amado Mestre, Senhor Jesus Cristo, eu solicito, Pai, a Tua presença, cada uma pessoa aqui que está me acompanhando nesse momento. Derrama, Pai, sobre todos nós as Tuas bênçãos nesse momento. Amado irmão Jesus Cristo, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. E nesse momento, imagina que eu gosto muito de usar aquela imagem de Jesus Cristo, que da mão de Jesus Cristo saem luzes. Então imagina que um raio dourado sai desse momento da mão de Jesus Cristo e inunda todo o teu ser. Ele te banha completamente, inundando todo o cômodo que você está. E inundado dessa luz, expõe para Jesus Cristo a tua maior fraqueza que vem agora no teu coração. O teu maior arrependimento, o teu maior rancor, a tua maior dor a nível de sentimento, falha. Expõe nesse momento para Jesus Cristo. E pede a Jesus Cristo para te ajudar a curar isso em você nesse momento. A te libertar. Fala agora para Jesus Cristo que você quer conhecer a tua essência. Pede a Ele ajuda para você acessar a tua essência, para despertar o divino que há em você. Imagina que do teu coração concentra toda essa luz dourada agora que Jesus Cristo te mandou. E essa luz te aquece, te inunda com um amor tão grande, um amor divino, um amor tão poderoso, que só Deus tem por nós. Sente esse amor, sente essa compaixão de Jesus. Sente o amor, a compaixão de Deus, do teu Pai, do nosso Pai, nos abençoando, nos abraçando nesse momento. Imagina que você visualiza um interruptor e que nesse momento você vai acender ele, você vai ligar. Com toda a coragem, com todo o teu amor, com toda a tua vontade de viver a verdade, você acende esse interruptor. E essa luz expande grandiosamente dentro de você. Parece difícil, mas não é. É como acender um interruptor. Acenda o amor dentro de ti nesse momento. Assume a essência divina que você tem. Começa, limpa teus olhos, como quem limpa uma janela, para enxergar mais a essência do outro. Pede a Jesus Cristo para te ajudar nesse momento, para que você possa cada vez mais conectar o coração dos outros, a essência das outras pessoas.
E banhados nesse amor, nesse querer, nessa vontade de todos nós nesse momento, eu convido todos nós, todo mundo, todos que estão aqui, para fazer um Pai Nosso, para selar com o Pai Nosso o acender de nossa essência, da nossa verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso ventre, venha a nós a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a vossa... Assim na... Desculpa, gente. Me desculpa. Eu vou recomeçar, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja, que assim é. Gratidão, Senhor, por esse momento, gratidão, Senhor, pelo teu amor imenso por todos nós, pela tua paciência e devoção com todos nós nesse momento. Gratidão, você que ficou comigo até aqui. Eu me desconcentrei no Pai Nosso, eu peço desculpa. Minha filha abriu a porta e entrou. Aí na minha cabeça veio, preciso terminar logo a live ou vai virar uma confusão de barulhos. Aí quando eu pensei nisso, aí desconcentrei do Pai Nosso. Me desculpem. Mas que no final dá tudo certo, porque a energia de Deus ela não se encerra por nada na vida da gente. Ela continua fluindo. Então eu fico aqui com minha live de hoje. Muito obrigada a quem ficou comigo, muito obrigada mesmo. Quem conseguiu pegar água, pode beber a água. Quem sintonizou a água do filtro da geladeira, está abençoada. Eu garanto, eu garanto. Fiquem todos com a presença do nosso amado Jesus Cristo e que consigamos, enfim, acender nosso interruptor com Deus. Obrigada, 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 obrigada. Gratidão aos coraçõezinhos. Eu amo vocês. Eu vejo vocês. Fiquem todos com o nosso amado Jesus Cristo e tenham um excelente final de semana. Quer aparecer? Obrigada, gente. Obrigado mesmo, tá?